palavra do Senhor. Aqui nós lemos, no versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Ou seja, ela é viva e é poderosa. Ela é viva e atua. Ela é viva e funciona. Ela é viva e tem a sua autenticidade para operar na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Apesar dos pesares, apesar do mundo viver uma verdadeira orgia diante de Deus, o mundo está de cabeça para baixo, a palavra de Deus continua sendo fiel e fidedigna para com as nossas vidas. E diz aqui o escritor, ela é eficaz e é mais penetrante, ou é mais cortante, é mais afiada, é mais amolada do que qualquer espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela é pronta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Glória a Deus. Ou seja, a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é muito atuante. Ela atuou no passado, ela atuou na vida dos patriarcas, dos profetas, dos salmistas, dos homens que temeram a Deus no passado e continuam atuando hoje, porque ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não é nem de longe comparável à palavra de homens que mentem, que falham, que não cumprem. A nossa palavra muitas vezes, irmãos, por mais intenção boa que você tenha, quantos de nós já falamos alguma coisa e você falou na certeza de que estava falando uma coisa e após poucos dias ou horas você não cumpriu a sua palavra, às vezes para com Deus, às vezes para com você mesmo, às vezes para com o próximo, porque a Bíblia diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Glória a Deus. Eficácia a gente encontra em Deus e na sua palavra. Então no versículo 15 de Hebreus 4 diz que nós somos fracos, nós somos imperfeitos, inseguros, limitados, somos, na verdade, frágeis. A nossa estrutura, disse o salmista, é pó, e Deus olha para nós e sabe disso, e se lembra disso. Por isso que Deus nos oferece a sua graça maravilhosa. E aqui no texto em análise nessa noite, diz que nós somos fracos, mas Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, das nossas fragilidades, e que intercede por nós. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. E Jesus, como nós, passou por todo tipo de problema, de tentação, de aflição e de provação. A diferença é que Jesus passou por todas elas, mas sem pecar ou sem pecado. Glória a Deus. E Ele pode nos ajudar perfeitamente, porque nesta mesma carta aos Hebreus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Louvado seja Deus para sempre. Hebreus 7:25 diz: portanto, pode também Jesus salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Interessante, irmãos, é que às vezes nós somos chamados a interceder por alguém. Melhor dizendo, nós somos convidados por Deus a orar por nós. E quantas vezes nós esquecemos de orar até por nós mesmos? No dia a dia, na correria, nas aflições, na falta de tempo, E que é demais orar e interceder pelos outros. Interceder por alguém é se colocar no lugar de outrem, é se colocar na brecha em favor de outra pessoa, é tomar a dor do outro, é tomar o sofrimento do outro, é sentir a dor do outro. Isso chama-se interceder por outros. E a gente falha. Às vezes alguém diz assim: irmão, ora isso por mim. A gente até esquece ou não esquece. Esqueci de orar pelo irmão. O irmão levou um pedido para a igreja e pediu para a gente interceder. Às vezes a gente ora aqui, e só aqui, não ora mais em casa, não ora mais no caminho, porque a gente é limitado, a gente é fraco, a gente se esquece, a gente é humano. Mas escuta, o texto que nós lemos aqui de Hebreus 7:25, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Além de nos salvar,
e nos trazer todas as bênçãos relativas para essa vida, Ele está sempre pronto e intercede por nós sempre. Jesus não se esquece de interceder por mim. Jesus não se esquece de estar sempre junto a Deus Pai, olhando por mim e por você. Louvado seja o nome dEle para todos sempre. Glória a Deus. Então, a Bíblia aqui nos encoraja. Se Ele é assim, versículo 16, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Glória a Deus. Irmãos, ninguém é confiável nessa vida. Você pode ter recebido a melhor promessa de quem quer que seja, no âmbito profissional, no âmbito material, sei lá, no âmbito sentimental. Você pode ter recebido a melhor das promessas para a sua vida. Não coloque a tua confiança em pessoas que são como você e eu, falhas e humanos e fracos. Agora, a Bíblia diz aqui: cheguemos-nos ao trono da graça, cheguemos-nos na presença do Senhor, com inteira confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Glória a Deus. Com inteira confiança em Jesus, a gente pode confiar. Em Jesus a gente pode descansar. Louvado seja o nome dEle para todo o sempre. Glória a Deus. Em Jesus você e eu podemos nos achegar, porque Ele é aquele que nos protege, que nos abençoa, é aquele que nos cerca com carinho, com amor, com a sua paz indizível. Ele é a nossa salvação. Louvado para sempre seja o nome dEle nesta noite. Mas, irmãos, em muitos assuntos da palavra do Senhor, ou em todos eles, nós somos convidados ou convocados por Deus a nos aproximar do Senhor. Glória a Deus. E como eu comecei a falar, a palavra de Deus nos avisa e nos alerta que nós somos, nesta vida, tentados. Aqui em Hebreus diz, mas glória a Deus, a gente não tem um sacerdote que não possa se compadecer das nossas tentações. Nós temos um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas Ele pode, Ele se compadece sim das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Glória a Deus. Em todos os assuntos relativos ou relacionados à tentação, Jesus está pronto para nos ajudar. Quem de nós aqui não é tentado todo dia? Se você não for tentado numa área da vida, você é tentado em outra área. São muitas as áreas que o inimigo, ou às vezes não é nem o inimigo, nós próprios, nós mesmos, somos atraídos, somos tentados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente apalpa, por aquilo que a gente tem uma visibilidade, por aquilo que a gente pensa. Nós somos tentados em várias e várias coisas. Quem nos livrará? Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 7 diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo dizendo que o pecado que habita em nós, ele é terrível para nos esmagar e para nos levar para vários campos de tentação. Paulo terminou aquele capítulo 7 da carta aos Romanos dizendo que é o Senhor Jesus, é o autor da vida, é o sumo sacerdote, é o rei dos reis, é aquele que está comigo, com você todos os dias, que nos leva para a vitória, e louvado para sempre seja o nome dele. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, mas nós somos sim atraídos, e somos atraídos por muitas coisas. Glória a Deus. A Bíblia nos informa que há atrativo todas as coisas. Por exemplo, a gente, quando fala de tentação, eu, por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, e num assunto relativo a isso, eu me lembro sempre do Gênesis capítulo 3, em que a Bíblia diz ali que nossos pais pecaram, e ali é literalmente, em Gênesis 3:6, diz que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento. Olha aqui, irmãos, é um conjunto de tentações que o inimigo lançou, colocou na frente da mulher, ali no Éden, e ela viu tudo isso ali, e aquilo se tornou uma forte, uma irresistível para ela, tentação, que
que ela não teve jeito, comeu e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele também foi atraído, enganado, engordado e comeu também. E é ali que a Bíblia Sagrada nos informa, onde nós todos morremos, onde nós todos caímos diante de Deus, ou nos separamos de Deus, né? Ou fomos cortados da comunhão com Deus, porque ali perdeu-se a santidade, a inocência, e passamos a ser o que somos hoje, né? Voltados ao pecado, nascidos do pecado. Então, é uma tentação. Alguma coisa, irmão, alguma fruta proibida, literalmente, né? Você pode acreditar, se você por algum problema de saúde, foi proibido por um médico de comer uma certa fruta, pode acreditar, certamente você é a fruta que você mais deseja, e para outras pessoas aquilo não vale nada, não é tentado nem nada, mas se você não pode comer uma determinada fruta, você já comeu, já gostou, e você, literalmente falando, você é tentado a querer aquilo, mas não pode comer, porque pode afetar uma outra parte da tua vida, do teu corpo, da tua saúde. Assim continua o ser humano, e a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 3, irmão, que houve lá uma atração por campos férteis. A Bíblia diz que o Ló era o sobrinho do Abraão, não é? E ele um dia foi atraído por campinas férteis, pastos verdejantes, por terras boas, Lá em Gênesis diz, capítulo 13, versículo 10, que ele levantou os olhos e viu toda a terra regada, bem regada, né? A terra de Sodoma e Gomorra, antes que fosse destruída, logicamente, né? E aquela terra era como o jardim do Senhor, era algo muito desejoso. Então o Ló escolheu ir para aquela terra ali, partiu para aquele lado ali, foi morar lá. Mas no versículo 13 de Gênesis 13 diz que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, o Ló escolheu uma parte de terra, literalmente, né? Uma área, não sei quantas 1000 hectares de terra, para morar, porque ele foi por aquilo que os seus olhos contemplaram. E a Bíblia diz que exatamente ali estavam talvez os piores homens da terra na época, grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde foi que Jó foi arranjar vizinhos para viver perto dele. E alguém aqui que me escuta, ou que me vê, ou que nos verão depois, sabe o quanto é ruim, vizinho ruim. E Jó procurou exatamente por uma falta de discernimento espiritual, morar em uma terra aparentemente muito verde, muito bonita, mas aonde estavam os piores vizinhos, os mais indesejáveis vizinhos, e ele foi morar ali, e por isso ele passou grandes problemas e grandes aflições, porque escolheu morar numa terra, uma terra fértil, mas problemática, e de pessoas muito pecadoras contra Deus. Outra advertência que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos adverte, irmãos, é da gente ser atraído por uma apetite desenfreada. Um apetite desenfreado. O que é isso? A Bíblia fala no Novo Testamento, é uma pessoa gulosa, gula, né? É a gula, um apetite desenfreado, é comer alguma coisa, mesmo que, como uma fruta também, vai te fazer mal, mas você é atraído por aquilo. A Bíblia nos conta um apetite desenfreada ou desordenado, uma tentação dessas, lá no livro de Gênesis, quando um homem chamado Esaú, que chegou cansado, né? E o Jacó, que ainda era chamado de Jacó, o enganador, e o Esaú disse para ele, porque o Jacó tinha feito uma comida bem feita, talvez já premeditadamente, e o Esaú disse para ele, deixa eu comer, Gênesis 25 e 30, deixa eu comer esse guisado vermelho, porque eu estou muito cansado, eu estou muito com fome. Então disse o Jacó para ele, jura-me primeiro, e ele me jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Irmãos, que apetite desordenado, terrível, desenfreado foi esse de um homem chamado Esaú, não é? Ele não vendeu só por um prato de lentilha ou de alimento, porque ele estava com fome, mas ele
colocou em xeque, irmãos, algo preciosíssimo na época, porque o homem chamado Esaú, como ele era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura, vários direitos, né? Várias vantagens em detrimento dos seus irmãos, porque ele ia ser agora o chefe, depois do seu pai falecido, o chefe de família, e outras benesses que era prometida para ele, mas ele nem se importou com isso, ele nem olhou para isso, ele foi tentado. O que importava no momento era a fome, né? Era o estômago que estava com fome, e ele vendeu, fez um juramento, e vendeu. E a Bíblia diz nessa carta aos Hebreus, que depois ele com lágrima buscou, como que tivesse se arrependido, mas ele estava só com remorso, e Hebreus diz que ele com lágrima o buscou, mas não se achou-se nele lugar de arrependimento. Ou seja, depois o Esaú quis tomar de Jacó aquela bênção, e chorou, mas ele não estava arrependido, ele chorou só com os olhos, não chorou com o coração. Você conhece alguém que às vezes chora só dos olhos para fora? Já viu falar? Não tem gente que ri só da boca para fora, como a gente diz? Pois tem gente que chora dos olhos para fora, ele não chora com o coração, ele chorou, mas não estava arrependido do mal que tinha feito para ele próprio, né? E perdeu a bênção. E a Bíblia diz que o Jacó foi um homem que foi perigoso no começo, mas depois lutou com Deus, mudou o seu nome, Deus o abençoou, ele se tornou o patriarca, ou a linhagem real de Deus, porque foi Abraão, o Isaac, depois o Jacó, e o Esaú ficou fora da linhagem de Deus, e a sua vida não foi abençoada, porque ele escolheu a dar lugar às tentações, e aqui no caso, um apetite desenfreado. Queridos irmãos, você sabe que tem gente, essas tentações aqui que a Bíblia nos informa, tem gente morrendo do mesmo jeito hoje, você sabia disso? No sentido desfigurado, às vezes literal, e às vezes certamente figurado, mas pessoas continuam morrendo, e aliás, agora em muito mais volume, porque as tentações não são suportadas por estas pessoas. Louvado seja o Senhor para todo sempre. A Bíblia ainda fala de uma tentação, de um atrativo por ouro e prata. A tentação de ouro e prata, o que nós podemos dizer hoje é dinheiro, né? Porque o dinheiro da época aqui do Velho Testamento era ouro, era prata, eram coisas, né? Eram trigo, eram legumes, eram animais, era o azeite, né? Não existia o dinheiro como moeda viva hoje, mas o amor pela prata e pelo ouro já existia. E a Bíblia diz lá no livro de Josué, no capítulo 7, que um homem chamado Acã, ele escondeu, 7:21 de Josué, ele diz que viu os despojos, depois que Israel tinha vencido uma guerra, né? Ele viu os despojos, viu uma capa babilônica, viu 200 quiclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso 50 ciclos, cubiceiros, tomei, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Essa tentação por ouro e prata de Acã, irmão, você sabe o que foi que rendeu isso aqui? A morte dele próprio, da família dele própria, foram todos mortos, apedrejados, porque por causa desse pecado de ter escondido o anátema, o maldito, que Deus não permitia ser escondido ou guardado, Israel perdeu uma guerra contra a cidade de Ai, e depois Josué, que era o líder do povo de Deus, foi verificar o que estava acontecendo, e não teve outra. Deus revelou, estava na tenda do Acã, ele confessou, e depois pagou com a própria vida. Ele e a sua casa foram mortos, porque o apetite pelo dinheiro e pelo ouro matou a vida dele. Você conhece alguma história no mundo presente? No tempo presente? No Brasil presente? Semana passada, mais um dos nossos representantes aqui no Brasil foi pego com as peças íntimas, cheias de dinheiro. Vou falar disso, mano? Virou costume aqui no Brasil, né? Isso foi inaugurado por um cearense, inclusive, faz tempo isso, mas isso parece que agora virou moda, né? E esse lá, que era um senador, tinha mais dinheiro, foi descoberto. Isso é uma tentação pelo apetite, pelo ouro e pela prata, irmão. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E quantas pessoas, o dinheiro, irmão, o ouro, a prata, nunca foi coisa do diabo, nunca foi proibido por Deus. Aliás, a Bíblia diz no profeta,
que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Profeta Amós, não é? Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é dono da prata e do ouro. Aliás, o Senhor é dono de tudo. Nós não somos, homem nenhum é dono de nada nesta vida e nesta terra. Deus é que é dono de tudo. E a Bíblia nunca disse que era pecado ter dinheiro. Nunca disse que era pecado ter em abundância. A Bíblia nunca condenou a prosperidade. Não. A doutrina da prosperidade na Bíblia, irmãos, está do Gênesis ao Apocalipse, porque Deus é riquíssimo. Deus é rico em tudo, em misericórdia, em graça, em dinheiro, em ouro, em prata. A Bíblia não diz que o dinheiro é nada de ruim, mas diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não colocar o coração no dinheiro, você pode servir a Deus livremente, se você não tiver o dinheiro como seu Senhor, e o dinheiro como seu servo, isso não tem problema nenhum. A questão é esconder, a questão é roubar, a questão é amar o dinheiro, e isso sim faz todo o mal, e leva pessoas para a eternidade sem Deus todo dia, porque isso é um apetite desenfreado. A Bíblia chama de concupiscência da carne. O que é isso? Desejo desenfreado por uma coisa material. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a Bíblia nos adverte a não sermos atraídos ou derrotados pela tentação do dinheiro, nem do ouro e nem da prata. O atrativo pelas mulheres. Existe alguma atração desenfreada pelas mulheres? Existe. E pelos homens? Existe, irmão. E eu acho não. Absolutamente com certeza. O tempo chamado hoje é o tempo mais imoral, mais vulnerável, mais terrível contra Deus no que diz sentido ou no que diz respeito à prática da sensualidade. Nunca se fez tanto culto ao corpo, nunca se apresentou tanto, não é? E claro, a gente não se deve pregar contra a higiene pessoal, quanto a ser bonito e a quanto ser bonita. A Bíblia não nos proíbe de ser organizados, né? Ajeitados, usar o seu corpo para a glória de Deus, né? Tem nada. Agora, quando isso passa do limite e das regras impostas por Deus, e os limites são quebrados, irmãos, e a Bíblia diz, quando a atração, a Bíblia fala muitos casos disso. Sansão, por exemplo, irmão, foi uma tragédia. A história de Sansão, você pode ler, que começa no capítulo 13 do livro dos Juízes de Israel. É uma história triste. O cara não podia ver ninguém, mulher nenhuma, né? Deus sempre quis que o povo de Deus tivesse pessoas, casassem com pessoas da linhagem do povo de Deus. E o Sansão foi buscar mulheres no meio do Filisteu e outros de forma errada. Outro homem que a Bíblia, e o seu coração não era simplesmente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Como é que pode uma coisa dessas, irmãos? Salomão, o homem mais sábio da terra, que começou o seu ministério arrebentando com Deus, visões com Deus, sonhos com Deus, o cara tão sincero que Deus disse: olha, Salomão, você pode pedir o que você quiser de mim que eu te dou, não tem problema, porque você está buscando sabedoria. Mas no final da vida, ele se desvia do caminho do Senhor, as mulheres pervertem o coração dele, ele é atraído por isso. Mas isso aqui não é só de homem para mulher, acontece também de mulher para homem. Ei, escuta uma coisa, irmão, nunca se viu na história do mundo algo tão dolorido, doloroso, tenebroso, vergonhoso e lamentável como nós escutamos e vemos nos dias atuais. De vez em quando, com tristeza e com lamento se escuta, às vezes é uma família inteira, pessoas depois de 10, 15, 20, 30 anos de casado, de filhos, às vezes já avós, e semelhantemente, abandonam os seus cônjuges, né, para viver uma vida de sensualidade, de sofrimento, de tristeza, de vergonha, de dores,
que acarretam e gerações vão sofrendo as consequências de uma maneira terrível. Ei, escuta, tem uma coisa boa diante de toda essa bagunça. Que coisa boa diante dessa bagunça que existe, irmão? Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, separavam-se, até que o Noé entrou na arca e não perceberam, o dilúvio veio, matou a todos, e Jesus disse: assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Louvado seja o Senhor para todo sempre. O Apocalipse diz assim: quem é sujo, se suje mais, mas quem é santo, santifique-se mais ainda, porque o Senhor está às portas para voltar e arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós precisamos dar ouvidos a Deus, queridos, e não as tentações e as ambições desta vida. Escuta, as ambições desta vida, a ambição por posição, lá em Marcos, capítulo 10, diz assim, 10:35, então se aproximou de Jesus, Tiago e João, que eram filhos do Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Jesus perguntou: o que vocês querem que eu te faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O apetite e a tentação pela posição, pelo status, pelo estrelismo. Ei, irmão, escuta uma coisa: quem conhece Jesus de verdade, e esses meninos aqui, esses apóstolos aqui, que eram discípulos ainda, ainda eram verdes, novatos, neófitos na fé, não sabia, porque no contexto aqui Jesus vai dizer: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não têm compreensão, entendimento do que é isso, porque para Jesus, irmãos, quanto menos você aparece, quanto menos você é ovacionado, mas você pode ser grande para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Grande para Deus é aquele que é servo. Grande para Deus é aquele que se torna menor. Grande para Deus é aquele que não quer aparecer. Grande para Deus é aquele que diz: Senhor, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Grande para Deus é aquele que não cede à tentação da vanglória, do querer ser, do querer aparecer. Ei, no tempo presente agora, irmão, é uma briga besta, desgraçada. Quem é que tem mais seguidor? Eu quero saber de seguidor da minha vida, irmão. Eu quero saber se você está seguindo Jesus. Eu quero saber se eu estou seguindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, só eu sou a verdade. Louvado seja Deus para todo sempre. Jesus é o que você deve seguir, é o que nós devemos seguir, eu e você. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Como resistir à tentação? Vamos já encerrar. Como você vai resistir à tentação? É possível vencer a tentação, irmão? Mas claro que é possível. Claro que é possível. É comum você encontrar pessoas em vários assuntos da vida, em vários tipos de tentação. Conversar com você, comigo já conversou, já aconteceu. De vez em quando acontece, irmão. Foi muito forte a tentação. Foi muito célere. Foi muito brutal. Dizia o pastor Jeremias, né? Foi muito brutal. Ei, escuta. Qualquer tentação, seja ela qual for, eu e você só vamos cair, que Deus nos guarde, se a gente quiser. Se você não abdicar da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: que ninguém se prive da graça de Deus. Porque quando rejeitamos a graça de Deus, criamos no coração raízes de amargura que contamina muita gente. Ei, a graça de Deus é poderosa, maravilhosa e mais do que suficiente para que você possa continuar de pé na presença de Deus. E você pode sim resistir à tentação. No Antigo Testamento muitas pessoas houveram que resistiram às tentações. Eu falei de Salomão que caiu, eu falei de Sansão que caiu, do Acã que caiu, mas veja que um que não caiu, Abraão, por exemplo. O Abraão recusou ser recompensado por ser lhe oferecido dinheiro. O Ló era um sobrinho que qualquer tio de verdade não queria ter. O Ló só dava problema.
só dava problema pro coitado do Abraão, que era o seu tio. E a Bíblia diz que um dia houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E os reis da Babilônia estavam ali, e outros 5 reis foram lá e sequestraram os reis, os bens daquele povo. Como Ló morava na Sodoma e Gomorra, irmão, foi levado ele preso, os bens materiais dele, os servos dele, foi tudo preso. Chegou a notícia para Abraão, seu tio, e disse: puxa vida, Abraão, o teu complicado do teu sobrinho está outra vez envolvido em problemas. Você conhece gente assim, mano? Você já ouviu falar de pessoas na família que... Tem gente na família da gente que só dá problema, né? Mas são umas bênçãos, né? Aquilo é para provar a sua fé e a minha também. Ou não é? Tem gente na tua família e na minha família, irmão, que parece que nasceu no dia 30 de fevereiro. É ou não é? Rapaz, só assombração acontece e você é sempre chamado. Agora com a internet, né? É zap, é o Mense, é mensagem, corre aqui, chega aqui, leva ali, olha ali, corre ali, ajeita ali. É um problema. Assim era o Ló. Era um problema, era um calo, era uma pedra no sapato do pobre do Abraão. E Abraão, quando soube daquele negócio, sangue é um bicho, né? Acho que o Abraão deu muito puxão de orelha naquele cara, mas, poxa, quando isso é meu sobrinho, só tem eu, ou vou eu e ele vai morrer. Sequestraram. E a Bíblia diz que ele foi lá, o Abraão juntou 318. Eu falar de uma igreja que gosta de fazer, algumas igrejas neopentecostais hoje gostam de fazer uma campanha, né? Dos 318. É uma imitação. Abraão pregou 318 pessoas nascidas na sua casa, nascidos no seu reduto, valentes, preparados, gente treinada. Isso, meu filho, vamos lá. É nós mesmos, vamos buscar o nojento daquele Ló. Vai morrer. Roubaram tudo, correram atrás, e encontraram, homem valente, brigaram, voltaram, tomaram tudo e voltaram. E quando Abraão fez a obra completa, que chegou, um dos reis de Sodoma, quis recompensar o Abraão, ou seja, dar dinheiro. Rapaz, mas se foi uma benção, porque Abraão não trouxe só o Ló, trouxe também os reis, né, de Sodoma e Gomorra, que estavam sequestrados por aqueles outros 5 reis. Aí lá no capítulo 14, versículo 23 do Gênesis, diz assim, ó: jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, Abraão disse lá para o rei: nem um fio, nenhuma correia do teu sapato, para que não digas depois, eu enriqueci. O Abrão, aqui ainda era o Abrão. Abrão disse: não, senhor, eu aqui, você vai me dar isso aqui? Está amarrado. Abraão disse: está amarrado, meu amigo, quero nada. Você vai depois sair dizendo aqui para todo mundo que eu estou rico, porque você me deu umas besteiras aqui, me deu uns camelos velhos aí, umas vacas aí, uns bois, um jumento. Quero nada, não quero nenhuma correia do teu sapato, deixa isso. Outras palavras, disse Abraão: eu fui lá e foi Deus que me deu a estratégia, foi Deus que me deu a força, foi Deus que me deu a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, o Abraão, ele rejeitou completamente. E aquela historinha lá do Naamã, que foi curado pelo Eliseu, o profeta. Depois que ele foi curado, o Eliseu recusou o pagamento da cura, porque o Naamã quis dar muitas peças de ouro, de prata, de roupa, e o Eliseu não quis saber de nada. Disse: não, senhor, pode voltar, isso aqui não foi eu não. Quem te curou, o seu Naamã, foi o Deus que eu sirvo, foi o Deus do céu, o Deus que vê, que sabe, que pode, que realiza. Louvado seja Deus. Aí o Naamã disse: pai, o senhor deixou levar mesmo 2 saquinhos de terra aqui? Idólatra, né? O cara. Aí eu falar: tem crente idólatra, crente que gosta de adorar coisas, sabia? Já viu os crentes com as pulseirinhas? No pé, no braço, uns rosáriozinhos, né? É muita gente. Pois ele disse: pode levar, a terra você pode levar, você não paga nada, mas eu não quero nada de você. E é nesse contexto que está lá em 2 Reis capítulo 5, verso 16, 5:16. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. O Naamã disse: mas não, mas fez de tudo com ele, para que eu aceitasse, mas ele recusou.
Louvado seja o nome de Jesus para todo o sempre. Ele recusou ser abençoado. Nesse contexto que o Geazi, que era o servo do profeta Eliseu, disse, um oportunista, e disse, agora sim, o meu pai, meu profeta, chamado de pai, eu não quis não, mas eu vou fazer aqui uma estratégia, e eu vou buscar as roupas dele, roupa nova, o que ele quer dar. E ele foi buscar, saiu escondido, deixou o profeta dar um cochilo, foi escondido, correu, saiu correndo atrás do homem, que já ia no caminho, para a Síria, que era a terra dele, disse, parou, não, o que foi? Não, porque, o profeta se arrependeu, mandou buscar. Não, porque chegou agora um pessoal lá em casa, na casa do profeta, vieram de viagem, estão com fome, estão precisando de umas coisas. Aquelas coisas que o senhor ia dar para o profeta, o senhor pode dar? Pode me dar. Eu vou levar. Não, pois não, eu estava doido para dar mesmo. E deu. E o Geazi correu, pensando que o profeta não tinha visto e não viu não. Mas Deus viu. Glória a Deus. Mas Deus viu. Olha que Hebreus 4, no versículo 13, diz que todos nós estamos nus na presença daquele com quem havemos de prestar conta, viu? Correu de volta. E quando ele chegou, o profeta disse assim para ele, o Eliseu: Ei, Geazi, tu estava para onde? Não estava para cantinho não, eu estava só ali. Estava ali fazendo uma oração ali no oitão da casa ali, mas estava aqui pertinho. Aí o profeta disse o que para ele? Porventura meu coração não foi contigo quando tu saiu não, macho, para ir buscar essas burundangas do lado do Naamã. A lepra que estava nele, viu? A lepra que estava nele, que ele foi curar lá no Rio Jordão, ela vai voltar e vai pegar em você agora. E a Bíblia diz que no mesmo instante o Geazi era leproso, igual o Naamã. Escuta isso aqui, irmão. Deus não precisa de ser barganhado. Se você quiser, eu e você resistimos sim às tentações que vêm contra você e contra mim. A Bíblia diz que Jó, ele rejeitou os maus conselhos da mulher dele, porque você não aceitou o conselho de um amigo, de um estranho, ou de um vizinho, é fácil, mas da própria mulher, do próprio marido. E a mulher disse para Jó, no sofrimento dele, sua mulher, Jó 2:9, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jó disse para ela, como fala qualquer doida, assim fala tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios contra Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então resista, Deus te dá graça para você resistir. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. E há vários textos aqui na Bíblia, irmão. Eu estava querendo ler aqui, mas o tempo passou. A Bíblia diz lá em Daniel 1:8, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção, que é o manjar, que o rei comia, o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não comer o alimento do rei da Babilônia. Quando você quer, você não come. Quando você não quer, você não toca. Quando você não quer, você resiste. Porque a graça de Deus que está na minha vida e na sua vida é bem maior do que a tentação. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. A Bíblia diz em Lucas 4:5 que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou no momento todos os reinos do mundo e disse, o diabo é Jesus, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foi entregue e te dou, e eu dou a quem eu quiser, portanto se me adorar, tudo te darei. Jesus disse para o diabo, está escrito, Satanás, adorarás ao Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Esse diabo que levou Jesus para o monte, irmão, continua nessa vida, nesse mundo, levando você para os montes, para os vales e para outros cantos. Às vezes é para uma bagaceira mesmo, te mostrando coisas, te oferecendo coisas e mais vantagem para você desfrutar. O que você tem que fazer é fazer o que Jesus fez e não o que Adão fez lá no Éden. A Bíblia diz que Jesus, ele é o segundo Adão, visto que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e todos morreram, mas por um só homem, Jesus, entrou a santidade e a justiça. E a Bíblia diz, quem crê em Jesus, quem fica firme em Jesus, também não cede a tentação nenhuma. Louvado seja o nome dele para sempre. Para encerrar, Pedro disse na sua pregação, glória a Deus, lá em Atos 8:20, Pedro rejeitou ser subornado. Ei, você ouviu falar em suborno?
Suborno está em alta agora. Daqui a 20 e poucos dias, o mais que existe no Brasil é suborno. Suborno legislativo, municipal, estadual, federal. Suborno é o que não falta. Mas lá em Atos, capítulo 8, versículo 20, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e não se alcança por dinheiro, meu amigo. Isso aqui era um homem chamado Simão, que viu a graça de Deus na vida de Pedro e João e dos apóstolos, que eles oravam, o Espírito Santo vinha, enchia os irmãos com alegria e com graça e a salvação. E aquele homem disse a Pedro e João: ai, como é legal esse dom, eu tenho dinheiro, eu sou rico, você quer um dinheirinho para que esse dom passe a atuar na minha vida? Sabe o que Pedro disse? O teu dinheiro seja com você lançado na perdição, porque o dom de Deus não se adquire por dinheiro, meu amigo. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Meus amados irmãos, que a gente possa se firmar em Deus, que a gente possa se alimentar do Senhor, que nós possamos ser altruísta. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação nenhuma maior do que a que possais suportar, porque juntamente com a provação ou a tentação, Deus os dará o escape para que você possa resistir. Se você se encher da graça de Deus, da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele merece essa noite. Glória a Deus. Ore comigo. Façamos uma oração ao Senhor. Deus eterno, obrigado, Senhor, nessa noite, pela Tua presença, pela Tua palavra. Nós temos aqui lido uma dezena de versículos, Senhor, que se tem consciência de como Tu fez no passado e faz no presente. Agora não nos deixa olhar somente para os homens heróis da fé, mas, Senhor, que essa palavra seja aplicada a cada um de nós, e aqueles que ouvirão essa palavra, que sejam abençoados, transformados, curados, perdoados e libertos, e que a Tua graça maravilhosa possa atuar, Senhor, na vida de cada um, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te oramos nessa noite, te pedimos a Tua bênção, Senhor, seja conosco, a Tua presença e a direção do Teu Santo Espírito, pela fé, no nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, socorra os que estão passando aflições, dificuldades, provações, tentações, Senhor, porque o ser humano é frágil, é verdade, mas a Tua graça é maior em nossas vidas. Portanto, Pai querido, nós te oramos nessa noite, rogamos a Tua bênção, a Tua presença, Senhor, que na noite escura e que no dia mau possamos estar revestidos e totalmente, Senhor, imunizado com as armaduras de Deus, para que nenhum mal nos atinja, Senhor, e o Teu nome seja louvado e glorificado através das nossas vidas, por louvor do Teu nome. Nós te oramos nessa noite, rogamos essas bênçãos, cremos que Tu farás sim, pois é para a Tua glória, no nome de Jesus, que nós te pedimos essas bênçãos, e já te agradecemos. Quem crê, diga amém, e aplauda o Senhor, porque Ele merece, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome santo